assumir o mandato no lugar do Antônio José Lira, e rebate os críticos, né? Eu perguntei para ele sobre essa questão de mudar de lado, e o Jeová se justifica também. E depois tem um documento, Amadeu, que aí a gente pode analisar fato o que está na lei. Não, vamos falar primeiro do caso da Câmara, depois de dizerem que o vereador pula muito de liderança ou de partido, o vereador Jeová. Vamos começar com o caso do Júnior Macedo. A fala de Jeová explicando por que Macedo não vai assumir. Primeiro que é um direito do Júnior Macedo, né? Ele dá entrada nesse requerimento, eu o conheço, é um amigo, uma pessoa bacana, mas infelizmente dessa vez não vai dar para ele assumir. Nós temos aqui o regimento interno, nós temos a lei orgânica do município, no seu artigo 42, parágrafo 2º, que é bem claro, né? Uma vez ele desistiu de assumir nessa questão, ele não poderá voltar. Só volta quem é o titular da cadeira, no caso, o vereador Renato Begé, né? Agora, se o Renato voltar e sair novamente, começa do zero e vamos convocar os suplentes. Nesse caso, o Antônio José continuará aqui como vereador. Agora mostra o documento para que a Sávia detalhe mais as explicações do presidente da casa. Vamos lá. É a lei orgânica, Amadeu, do município, e diz o seguinte, nessa parte que está grifada: não perderá a condição de suplente aquele que comunicar por escrito que não assumirá o cargo de vereador licenciado ou afastado. Assumirá para o período em questão o suplente subsequente. E aí a ênfase na expressão para o período em questão, porque se entende, o vereador Jeová Alencar entende dessa forma também, que é o período de afastamento do titular. Enquanto o vereador Renato Begé estiver afastado, o suplente que tomou posse, que no caso foi o Zé Lira, deve ficar tranquilo no mandato. Então, para o Zé Lira sair, o Renato Begé tem que voltar, aí vão ser convocados os suplentes em sequência até o Júnior Macedo poder assumir. E se isso acontecesse, poderia acontecer perfeitamente, mas a consequência talvez seria a visão, né, dessa manobra no sentido de uma manobra mais política, né? Aí ficaria talvez uma digital que não fosse interessante nesse momento. Então, essa é a lei orgânica do município, é a justificativa. E tem um outro ponto. Mesmo que sejam convocados, o Renato Berger volte para a Câmara, a mesa diretora, eu apurei a informação de bastidores, ela pode se reunir, analisar o documento do Júnior Macedo e observar que ele teria desistido de assumir a suplência. É uma das possibilidades. A mesa diretora fazendo isso, naturalmente vai ter uma judicialização, é o que se acredita. Só que enquanto essa judicialização ocorrer, o Zé Lira ficaria no cargo. Então, é uma queda de braço para a permanência ou não do Zé Lira. E a mesa diretora tem à sua disposição argumentos jurídicos para tentar manter o Zé Lira nesse cargo. Resumindo, então, apesar de dizer, ele é muito meu amigo, ele é cidadão do bem, mas a guerra está feita aí entre o grupo do Jeová com o grupo do Renato, é isso? Com o grupo do Renato do PSD. Júnior. Sim ou não? Sim, está sim. Tanto é que o Júnior Macedo está nos assistindo aqui ao vivo e ele disse o seguinte: olha, com todo respeito ao presidente da Câmara, se eu não assumir até amanhã, estarei ingressando na Justiça com um mandado de segurança para que possa ficar na Câmara. E mais, eu queria até saber, sabe, o presidente, claro, ele falou, o presidente Jeová, eu não sei, ele é advogado, Jeová? Não sei se é. Não, mas não é advogado. Provavelmente ele deve ter a assessoria jurídica da Câmara. É a Procuradoria. Ou a Procuradoria que o tenha embasado para falar isso, correto? É a tramitação, não é, Amadeu? Foi dada entrada no protocolo, esse processo vai para o Departamento Jurídico da Câmara, que aí emite um parecer. Mas para dar essa declaração, certamente ele já ouviu a Procuradoria, já ouviu o setor jurídico da Câmara, que apresentou isso para ele. Ou seja, para que esse ato fosse modificado, o ato da posse do Antônio José Lira, teria que ser refeito o primeiro ato que deu origem a isso, que é exatamente o afastamento de Renato Begé para ir para a Prefeitura. Agora, Amadeu, a sensação que eu tenho é que o presidente, o próprio Antônio José Lira, eles já estavam mais ou menos aí preparados para o que ia acontecer. Essa entrevista da Sávia, imagino, ter sido no final da manhã, mas antes mesmo do Júnior chegar
lá na Câmara para entregar esse documento, o presidente ele já comentava assim, ou não, ele assume ou não. O Zé Lira já disse assim, deixa ele. Então eu acho que já tinha um sentimento, acho que esse grupo já estava preparado para o que vinha aí. Eles estavam só de fato esperando qual justificativa iria ser apresentada. Então está muito evidente esse conflito entre os dois. Jeová diz que não é retaliação, o Júnior diz que não é retaliação, mas está muito claro, gente. Vou insistir aqui, a questão não é do Júnior com o Jeová, minha gente. Sim, Não. sim. A questão aí é do Jeová com o grupo do PSD. Sim. Eu falei aqui Renato, mas pode botar Georgiano ou Júlio César, correto? Sim. Correto. É isso. E ontem, A questão é essa. Ontem o Renato Berger esteve lá na casa do Antônio José Lira, eles são amigos há 35 anos. Porque o Antônio José queria saber, olha, como você precisa voltar, assumir e sair de novo, para aí sim o Júnior Macedo assumir, ou seja, não pode ser sem você retornar, você retorna. E o que eu apurei é que o Renato Berger falou o seguinte, olha, não, se ele assumir lá a vaga, ok, eu não vou fazer Então, Ari, nenhum problema, mas não vou sair da CEMEL. Aí o Amadeu. que você está dizendo é que desde ontem que a manobra não, né? O argumento já estava feito. Já estava pronto. Já. Já Desde tava. ontem que estava pronto o argumento para não deixar o Júnior assumir e isso vai para a justiça. Eu tenho essa mesma apuração do Ari, que o Renato Berger estaria desconfortável em ter que voltar só para assumir e depois sair, tirar o lugar do Antônio José, enfim, estaria desconfortável. E desde sábado, na verdade, quando o doutor Pessoa postou essas imagens com o Júnior Macedo, que tem essas reuniões, no domingo tiveram conversas, o Zé Lira, o Jeová, enfim, todos eles se reuniram ali em algum momento, conversaram, então isso já está desenhado desde o final de semana. Porque o Renato fazendo isso, fica uma assinatura, né, de que essa atuação advém dessa rivalidade do PSD, do partido dele, contra o presidente da Câmara, Giovanni Carlos. E o Júnior, eu conversei com ele ontem, eu disse, o senhor tem certeza que o senhor não renunciou, que o senhor só se licenciou? Ele disse, Ari, eu não sou menino, eu li o documento, já apresentei ao meu advogado. Você mostrou que sexta-feira Isso, ali. e ele disse que o advogado falou para ele no final de semana que ele não renunciou, só se licenciou. Você E mostrou na sexta-feira. Uma correção, uma fonte aqui me disse que o vereador Giovanni Alencar é advogado. Pronto. Então, além de tudo, ele é advogado, sabe do que está falando. Amadeu, só para esclarecer aí que fala. não é só porque uma fonte passou aí a situação do Júnior Macedo com a Justiça Eleitoral, que ele não estaria filiado, não está mais filiado ao PSD, eu mandei para a Juliana o documento, e sim ao Patriota, desde o dia 2 de abril de 2022. Mas isso aí, só para esclarecer a título de filiação. Isso não é questão, porque também o Zé Lira é do Antônio José é do Republicano. MDB. Aí, porque, na Isso verdade, não é- por que eu coloco isso? Porque São hoje, diversionismos. porque hoje Republicanos, né? a gente, Entra- na entrevista, o Júnior Não, o Antônio Macedo... José ele saiu pro MDB Sim, aí primeiro e foi depois foi pro Republicano. Tem aquele documento, Amadeu, que eu tinha mandado para você, do Alisson Pego, depois desse aí da Apoliano. Esse aí? Não, esse é o da Apoliano, né, Apoliano, que você mandou? Só a filiação dele ao Patriota. Isso. Porque hoje Deixa eu- ele disse à imprensa que É porque estava filiado ao PSD, então, só para colocar aí a É porque informação eu queria dele no avançar documento. com a manchete do Ananias. É Vamos só, lá. Amadeu, só Fala, para ficar Sara. registrado, porque além de toda essa polêmica, o Alisson Pego, que é o suplente seguinte depois do Antônio José, alega que na ação judicial, está aí a ação judicial, a resposta oficial do PSD é que o Júnior Macedo também se desfiliou sem justa causa. Então, a mesma justificativa para o Antônio José caberia para o Júnior Macedo. Então, não assumiria nenhum e nem outro, de acordo com essa própria justificativa do PSD na ação Ou do Alisson seja, Pego. são duas guerras jurídicas que estão sendo travadas contra o mandato de Zé Lira. Sim. Uma pelo Pego, Anderson Pego, Alisson. Alisson Pego, que é a questão do partido ao qual ele está ou não filiado, correto? Sim. Que aí vale para o Antônio José e vale para pro o Júnior. Júnior. Esse Apoliano acabou de mostrar aí a filiação dele. E a outra luta é do Júnior Macedo, que diz que falou para o Ari que vai entrar com mandado de segurança. É isso, né, Ari? Exato. Acabou de